uma sensação no médico, eu falo isso como médico, que às vezes a gente tem a sensação que a gente está dando demais e recebendo de menos. Essa sensação motivou muitos de nós a ter uma virada de mente, uma virada nesse modelo e vou pensar diferente. Como é que você pensa nisso, Fábio? Você pensa que essa virada de mente pode ser ensinável? Absolutamente ensinável, treinável e aplicável. Eu consigo. Por quê? Porque a virada de mente é a virada para crescimento. É muito difícil quando eu quero fazer com que você decresça. Mas para você crescer, quando você percebe o valor da virada de mente, quando você percebe que com essa virada de mente você pode aumentar a rentabilidade. Ah, Fábio, eu não quero trabalhar mais. Beleza, eu não estou pedindo você trabalhar mais. Eu estou pedindo você trabalhar o mesmo e ter mais rentabilidade. Ou que você trabalhe menos e tenha mais rentabilidade. Otimizar isto daí. E para isso existe técnica. Existe técnica de marketing, existe técnica de venda, existe técnica de gestão. O problema é só que a gente não foi ainda treinado para isso. Então, dentro desse universo, dentro desse ambiente que a gente vive hoje, que é o ambiente de mentorar médicos, o ambiente de... Eu falo, a gente tem um modelo hoje de mentoria que é validado. A gente recebe depoimentos de médicos, falo, a gente não tem nenhum case de insucesso. E não é porque a gente é melhor do que os outros, não. É porque simplesmente a gente pegou técnicas validadas, técnicas testadas por nós, validadas por nós, e falou, tenta assim, doutor, vê se dá certo. E eu falei, nossa, eu tentei e deu. Caramba, deu certo, doutor. Agora, tenta esse aqui. Nossa, deu também. Então tenta esse com esse. Então, isto daí é treinável. Eu chego no mesmo dia e coloco tudo de vez? Não, eu não consigo fazer em um final de semana essa mudança de mente. E é por isso que eu preciso de um tempo, eu preciso de convivência, eu preciso que o ambiente... E assim, tem uma máxima, né, que fala que você é a cópia, né? Você a média das 5 pessoas ao seu redor. Cara, se eu botar você no ambiente de uma mentoria como a nossa, com 40, 50 médicos, todos pensando em empreender, todos pensando em fazer um marketing justo, ético, todos pensando em fazer venda baseado nos princípios do que é o correto para o paciente, não vou te botar no meio de 5, vou te botar no meio de 40. Vou fazer com que você o tempo todo pense e respire em crescimento. Vou fazer com que você deseje o tempo todo alavancar a sua carreira. Vou fazer com que você fale, caramba, eu preciso, porque eu sou o único aqui que não estou fazendo isso. Essa é a ideia de uma mentoria. É fazer com que você entre num ambiente onde todo mundo esteja pulsando na mesma cadência. Ou seja, Paty, o cara... que quer empreender, ele não precisa ser vocacionado, ele não precisa ter tino comercial, ele não precisa ser um vendedor nato, ele pode ser treinado. A gente aprendeu porque a gente é mentor e somos mentorados também. Então a gente aprendeu na nossa mentoria que venda é técnica, que venda é treinamento. Nesse caso, então, para o nosso médico que é tímido, nesse sentido, de sou vendedor, ou ele é criticado, tipo... Ele se vende muito bem, ele gosta muito de aparecer. Né? Como é que você instrui, você como psicóloga, tem uma abordagem psicológica dessa coisa, para quebrar essa crença limitante do médico que tem medo de aparecer, de vender, de se projetar, de liderar e fica pensando exclusivamente em comprar máquina, aprender nova técnica operatória, nova técnica de tratamento. Como é que você passa isso para as pessoas? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, nem tudo que eu vejo existe e nem tudo que eu não vejo não existe. Né? Então, mostrar isso para o médico é muito poderoso. Associado a isso, eu gosto também de mostrar para ele o quanto que ele investiu, o quanto que ele tem de capital intelectual, o quanto que ele tem ali de tempo de investimento. É como se ele estivesse fazendo estoque a vida inteira, mas ele não sabe pegar esse capital intelectual e fazer isso virar dinheiro no bolso dele.
E por incrível que pareça, isso não está no consciente do médico. Porque ele acha que ele está ganhando dinheiro esse tempo todo da vida dele. Ele acha que ele está realmente construindo alguma coisa. Mas às vezes ele não está. Às vezes, na grande maioria das vezes, ele está realmente trocando dinheiro. Ou ele não está conseguindo pegar essa medicina que ele já aprendeu e converter essa medicina, fazer ela se materializar em dinheiro no bolso dele. Todas as vezes que ele pensa em fazer isso, se torna uma coisa ilegal, se torna uma coisa imoral, passa pelo conceito moral dele enquanto médico, de como ele deve se doar para aquela missão da medicina. Então, quando a gente mostra para ele, e vem muito dessa ambiência, quando a gente mostra para ele que ele pode sim estar dentro de um ambiente de empreender, e isso não vai passar pela falta de ética, pela moral dele, ele começa a entender, ele começa a mudar e ele começa a gostar disso, de empreender. Ele começa a achar justo com ele, que ele tem que receber, o que ele tem que ganhar, porque fica tudo muito misturado, sabe, Paulo? O médico, quando se forma, ele geralmente está precisando assumir um plantão. É bem difícil um médico que se forma e ele já consegue montar a clínica dele, montar o espaço dele. E, geralmente, quando ele assume esse plantão, ele já vai também para uma clínica de alguém que já tem uma carteira de convênio. E ele já entra dentro de um sistema que ele precisa captar paciente e levar para o centro cirúrgico. Por que ele precisa captar paciente e levar para o centro cirúrgico? Porque ele precisa de alguém para precificar e botar e pagar ele. Porque o paciente está na frente dele, o cliente dele está na frente dele, mas ele não consegue vender para esse paciente. Porque ele acha que ele tem que receber pela operadora, ele acha que ele tem que levar para o centro cirúrgico, ele recebe na conta hospitalar. Então, o paciente, ele precisa dar uma volta ao mundo, ele precisa de alguma instituição para cobrar desse paciente para poder, então, pagar ele. E a resposta disso que você falou, Paulinho, que a Paty estava comentando aqui agora, de ter isso daí, e eu consigo fazer isso, eu consigo treinar o médico para ele fazer isso, eu consigo treinar, a resposta para mim é super simples. A sua formação de base é anestesia. Então, imaginar que o colega que esteja vendo a gente seja um anestesista. Eu quero saber, você chegou no primeiro dia de residência de anestesia e o preceptor chegou e falou assim, eu vou ali tomar um café, assume aí esse transplante cardíaco que está fazendo? Não foi. Ele não chegou lá no seu primeiro dia de residência de anestesia e não botou você para ser o anestesista que ia coordenar um transplante cardíaco. Isso é uma escala de aprendizado. Você não vai chegar no primeiro dia e vai falar assim, acabou, eu agora sou o gestor, sou o diretor. Não, existe um treinamento. Vai começar, primeiro quebra esse paradigma, agora vamos fazer esse passo aqui. Que tal a gente tentar assim, doutor? Vamos tentar você fazer assim? Vamos contratar uma pessoa que possa dar o preço para o seu paciente, porque você não se sente confortável ainda de dar? Doutor, o que você acha de você tentar só os procedimentos tais, você dar o preço para o paciente? Então, você vai construindo esta mentalidade. Da mesma forma que o conhecimento médico é construído aos poucos. Como ortopedista, eu comecei com a cirurgia mais simples. Até eu chegar na cirurgia de coluna, na prótese de joelho, né? Foi uma construção. Então, esta ideia de você ir montando, só que qual é o problema? Como é que começa? Como é que começa? Primeira coisa é você procurar um líder, que é isso que a gente oferece. Oferece encurtar esse caminho para saber por onde começar até chegar lá.